Senhoras e senhores, muito bom dia. Os meus cumprimentos à professora Maria Celina Bodan de Moraes, os meus cumprimentos aos ilustres participantes desse congresso, juízes do trabalho, desembargadores, servidores, os meus cumprimentos à ministra Cátia Arruda, que é a minha vice-diretora na escola, os meus cumprimentos à professora Milena Donato Oliva, os meus cumprimentos igualmente à professora Caitlin Mulholland, que também nos prestigia nesta oportunidade, meus cumprimentos ao ministro Vieira de Mello Filho, meu dileto colega de Tribunal Superior do Trabalho. Vamos, sem maiores delongas, dar início às nossas atividades, retomar as nossas atividades deste congresso nesta manhã, em que temos a alegria de receber a professora Maria Celina Bodan de Moraes, que é doutora em Direito Civil pela Università degli Studi di Camerino, na Itália, foi diretora do Departamento de Direito e coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Direito Privado Patrimonial da PUC do Rio de Janeiro e é professora titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ, a nossa eminente convidada. A professora Maria Celina vai proferir a conferência sobre o tema danos à pessoa. Tem a palavra, professora. Fique muito à vontade. Bom dia, muito obrigada. Agradeço ao ministro Dallazen, cumprimento, na pessoa do ministro, todos os presentes, a vice-diretora, minhas colegas, e vim falar sobre o dano à pessoa. Eu costumo dizer pessoa humana, que é um vício de tanto ler o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que fala da dignidade da pessoa humana. Então, falarei dos danos à pessoa humana e tentei, eu tenho um livro sobre o assunto, mas eu tentei exatamente adaptar as minhas ideias, considerando o que vem ocorrendo na Justiça do Trabalho. E, então, começo dizendo não só da minha honra, mas da minha alegria de ter essa oportunidade. Falar para juízes, para os professores, é uma oportunidade muito valiosa, porque é a troca entre a doutrina e a jurisprudência, aqueles que têm que enfrentar os problemas do dia a dia, obrigatoriamente, e aqueles que se dedicam a pensar, estudar e refletir sobre esses assuntos tão difíceis da nossa realidade cotidiana. A responsabilidade civil é muito, muito jovem. Ao contrário de todos os demais institutos ou disciplinas do direito civil, ou quase todos, que são bastante antigos, a responsabilidade civil tem pouco mais de 100 anos. E é exatamente por isso que não se sabe sequer muito bem os conceitos de dano, nem de nexo de causalidade, nem de culpa. Ou seja, os 3 conceitos fundamentais da responsabilidade civil são discutíveis. E um deles é esse, que, aliás, eu acho que é o mais discutível, que é o conceito de dano. Eu gostaria de começar com uma palestra de um autor italiano chamado Francesco Busnelli sobre a responsabilidade civil. Explicando a história recente do direito da responsabilidade civil, ele diz: um riacho alimentado por uma antiga fonte atravessava um território seco, muito seco. E ele pensa aqui num sistema agrário, correspondente a um sistema agrário. Com as mudanças do mundo contemporâneo, desse mundo agrário para o mundo industrial, ou seja, de um mundo dos atos para o mundo das atividades, o fluxo d'água revelou-se insuficiente e foram chamados engenheiros, e essa é a metáfora, que tiveram que trabalhar construindo diques e realizando todos os tipos de obra para utilizar melhor e distribuir a escassa água disponível.
De repente, o antigo riacho aumenta de volume com a confluência de vários outros cursos d'água e com a descoberta de novas fontes. Então, é preciso chamar de novo os engenheiros, agora, porém, eu diria aqui a doutrina, agora, porém, para fazer obras de contenção que permitam evitar inundações. Esses são os nossos problemas. A responsabilidade civil passou da absoluta escassez ao completo excesso. A metáfora desse italiano ela é ainda mais adequada à Itália, porque a Itália só conhecia, até recentemente, duas hipóteses de dano, e ambas muito restritas. O dano material, como prejuízo econômico, e o dano moral, que eles chamam de dano moral subjetivo, que tinha que ser necessariamente uma ação decorrente de crime, ou seja, uma ação tipificada. Assim prevê o artigo 2059 do Código Civil, e umas outras poucas hipóteses estabelecidas em lei. Esse, aliás, é o sistema que ainda vigora na Alemanha. Hoje, na Itália, depois de 10 anos de numerosas indas e vindas, na verdade 30, mas 10 em relação ao dano moral, se reconhecem 5 subcategorias de dano moral. A primeira é o dano biológico ou corporal, e esse foi o primeiro reconhecido, além dos outros dois, que é uma comparação que não se deve fazer, e, no entanto, é preciso pensar. Nós chamamos de dano estético, e pensamos do ponto de vista estético. A Itália e Portugal falam um dano corporal, que eu acho que é bem mais adequado do que falar em dano estético. Em segundo lugar, a segunda espécie é o dano moral subjetivo, esse decorrente de crime. O terceiro é o dano não patrimonial taxativamente descrito em lei. O quarto é o dano existencial, como lesão que piora a qualidade de vida da vítima. E o quinto é o dano a outros valores constitucionais diferentes do dano existencial. Bom, a Itália sempre se mostrou muito mais atrasada do que nós na matéria do dano moral. Então, usar a Itália não me parece uma boa ideia. No entanto, a origem do dano existencial é italiana. Então, eu gostaria exatamente de fazer hoje essa discussão em relação ao dano moral e ao dano existencial, perguntando, indagando se são duas figuras diferentes de dano, que eventualmente poderão, então, ser cumuladas, ou se, na verdade, o dano moral abrangeria o dano existencial. Dano existencial é uma figura que proveio da Itália, mas foi pensada por um jurista peruano, o professor Carlos Fernandes Cesarego, que vem se debatendo. A figura foi aceita no Código Peruano de 1984, e ele vem pugnando pela inclusão dessa espécie de dano, especificamente dessa espécie de dano, e isso vem ocorrendo em algumas decisões dos tribunais regionais do trabalho e em pelo menos 3 decisões do Tribunal Superior do Trabalho, de turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse dano existencial seria o dano, e aí todo mundo traduz do espanhol, dano à realização do projeto de vida e como prejuízo à vida de relações. Em português, seria a vida social, né? Prejuízo à vida cotidiana, social da pessoa. O exemplo que me traz aqui e que eu vou examinar é o da decisão de uma das turmas que entendeu que a falta de férias durante um pouco mais de 9 anos configurou hipótese de dano existencial diferente do dano moral. Então, na Justiça do Trabalho, se entende, e também nos tribunais superiores, que o dano moral é aquela figura de dor, tristeza, sofrimento e humilhação, ou seja, ele é subjetivo. Daí
ser interessante ter essa nova figura de dano existencial, que é mais objetivo. Essa figura foi levada para a Itália exatamente para comatar aquela coluna importante que eu mencionei, já que todos os danos morais eram decorrentes de crime, e aumentar as hipóteses de dano num país cujo código determinava, no 2059, que os danos morais somente se fossem tipificados no Código Penal. Essa origem estrangeira, porém, nos faz pensar em duas outras importações que eu acho, no meu entender, não foram muito bem-sucedidas. A primeira é das indenizações punitivas que foram importadas dos Estados Unidos. E a segunda, da cláusula do risco, também importada da Itália. Quanto às indenizações punitivas, nós importamos apenas a ideia. Era tão difícil determinar o quantum da indenização de um dano moral subjetivo no sentido de dor, tristeza, sofrimento e humilhação, que os juízes acharam por bem, inclusive com base na doutrina, e aqui eu vou citar o Caio Mário, de que o dano moral tinha esses dois papéis. De um lado, compensar a vítima, e, de outro lado, punir o ofensor. Essa figura veio dos Estados Unidos, como se sabe, não da common law, porque na Inglaterra ela praticamente não é usada. Nos Estados Unidos ela é muito usada, e durante alguns anos, dos anos 90, anos 80 e anos 90, ela foi usada de uma maneira extremamente exagerada. Os danos, a indenização punitiva chegava a milhões de dólares, independia completamente da indenização compensatória. Todos conhecem a história da velhinha que deixou cair o café do McDonald's no próprio colo e foi indenizar, recebeu do júri. Nos Estados Unidos é bom lembrar que esses casos são decididos pelo júri. O McDonald's foi condenado a pagar a quantia de cerca de 2 milhões de dólares. Acabou que tudo acabou num acordo, não foi essa quantia. Esses danos são decididos pelos júris, vão para os jornais, mas, no final das contas, eles são reformados pelos tribunais nos Estados Unidos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, nos Estados Unidos, há um pré-requisito muito importante para a indenização punitiva, e ele é evidente, que é o dolo ou a culpa grave do ofensor. Aqui não há, nem sequer se menciona esse requisito. Tanto é que, nas hipóteses de responsabilidade objetiva, também o dano moral teria esse caráter punitivo e compensatório. Considerar que existe um caráter punitivo sem que se estabeleça a razão pela qual a pessoa está sendo punida é um contrassenso, no meu modo de entender. Além disso, eu espero dizer daqui a pouco, o direito brasileiro não autorizaria a figura da indenização punitiva. A segunda figura importada foi a cláusula do risco, do parágrafo único do artigo 927. Ela também foi importada da Itália, do artigo 2050. O artigo 2050 determina: aquele que causa dano a outrem no desenvolvimento de uma atividade perigosa por sua natureza, ou pela natureza dos meios adotados, será obrigado ao ressarcimento. Até aqui foi o que a gente usou. Se não provar, continua o Código Italiano, ter adotado todos os meios idôneos a evitar o dano. Então, é uma hipótese de inversão de culpa. A responsabilidade civil italiana é essencialmente subjetiva. É por isso que, assim como também a inglesa, assim como a americana. Então, a importação de figuras pelo nome, especialmente pelo nome, né, dano existencial, é uma importação que deixa rastros e preocupa, porque o sistema é completamente diferente. O sistema funciona de uma maneira completamente diferente. Não é como o nosso sistema, que é cada vez mais objetivo, em que as indenizações, qualquer pessoa pode pedir indenização, porque as pessoas têm a justiça gratuita,
Então, a gente deixa de ter determinados filtros que transformam, que tornam o sistema minimamente equilibrado. Isso é só para dizer da necessidade de ver o sistema como um todo, e não só as figuras separadamente. Ou seja, a gente tem um ordenamento apenas. E essa é uma ressalva que eu faço em homenagem ao professor Perlingeri, que nunca deixa de dizer da complexidade do ordenamento, que é apenas e tão somente um, e não mais do que isso. Então, como nós tiramos o final do artigo, a gente tem o ineditismo de ter uma cláusula geral de risco. Então, a gente convive no sistema, a gente tem duas cláusulas gerais, uma de culpa e uma de risco. E isso dificulta e não facilita o trabalho dos juízes. Então, aqui, o dano existencial tem servido essencialmente para distinguir as hipóteses de dano moral como dor, mágoa, tristeza e humilhação, isso é, o dano moral visto subjetivamente, que é considerado em ré ipsa, como todos sabemos, daquelas hipóteses que gerariam um prejuízo mais amplo, e essas, alguns mencionam, demandaria prova. Então, aí estaria a grande diferença entre essas duas figuras. Eu vou citar aqui dois autores, Ana Helena Fischer e André Luiz Santos, que escreveram: o dano existencial no direito do trabalho representa uma alteração substancial, uma renúncia de forma involuntária às atividades cotidianas, nas relações familiares, sociais, afetivas, culturais, e abrange todo acontecimento que incida negativamente sobre os afazeres da pessoa, passível de repercutir de forma permanente ou temporária sobre sua existência. O dano existencial engloba duas vertentes: a privação da vida social do empregado, aí compreendendo-se convívio familiar, e a vertente relativa às metas, aos objetivos de importância vital para a realização do projeto de vida. No âmbito do direito do trabalho, tal dano decorre de atitudes patronais que impossibilitem o empregado dessa convivência familiar e social, assim como também que o impeçam a dar continuidade aos seus projetos de vida e profissionais, como a continuação dos estudos e aperfeiçoamento profissional, e que lhe tragam, assim, também o desenvolvimento pessoal. Dentre essas práticas, a cobrança de trabalho em sobrejornada, assim como a não concessão do gozo de férias, poderão, para alguns, originar o pagamento de dano existencial. Então, esse é exatamente o caso da decisão que foi confirmada pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Claramente, uma decisão dessa serve de grande incentivo. Eu falei do TST, mas vários são as turmas dos tribunais regionais que adotam a figura do dano existencial. No Brasil, foi um professor, um jurista do direito do trabalho, Amaro Almeida, e a figura tem se restringido essencialmente ao direito do trabalho. Ou seja, ela ainda, pelo menos ainda, não se expandiu para o direito civil. Mas isso serve de um imenso incentivo, é mais um pedido a ser feito, né? E aí, reiteradamente, outras decisões vêm dizer que, olha, essa sobrejornada tem que ser excessiva. Não basta a sobrejornada, não bastam as horas extras normais que são pagas. É preciso que, realmente, o empregador, digamos assim, para usar uma expressão coloquial, tire o couro do empregado. Eu não considero que isso seja, pelo menos nas classes médias, o habitual, né? Acho que o obreiro ele é muito bem protegido. Desde que ele não seja completamente ignorante e que, eventualmente, viva em situações análogas à da escravidão, o que não é raro, infelizmente, no Brasil. Do outro lado, a maioria dos empregados tem respeitado os seus direitos por força da aplicação da atuação da Justiça do Trabalho, sempre presente e rápida.
ao contrário da justiça comum. Então, por isso, é mais uma razão que eu gostaria de ver com cautela uma nova figura. Será que a gente precisa de uma nova figura? Ou seja, então, há uma decisão de algum TRT assim, 30 mil por dano existencial e 20 mil por dano moral. Eu gostaria de lembrar que o quantum da indenização é ainda uma das coisas mais difíceis e um problema não resolvido. Então, encontrar uma nova figura de dano para, desculpem o verbo, chutar um valor, eu acho, se movimentar dentro da irrealidade, né? Dentro da irracionalidade e não da racionalidade. Eu acho que a busca tem que ser a da racionalidade. Então, não, aqui atrapalhou o projeto de vida, então mais X, ou xentos, né? Ou quanto. Eu acho que esse é um aspecto que eu gostaria muito de salientar, porque não adianta a gente falar do conceito sem falar da quantificação. É preciso considerar ambas as coisas. Então, esse conceito faz sentido se eu puder chegar a um quantum que se relacione com ele, que diga respeito a ele. Se não, é melhor, muito melhor, aumentar o dano moral. Bom, então, eu gostaria agora de propor uma nova ideia sobre o dano moral, não aquela ideia de dano como dor, tristeza, sofrimento, humilhação, mas um conceito objetivo. Esse conceito objetivo talvez sirva para resolver esse problema do dano existencial, porque já é, em si, um conceito mais objetivo. Por que isso? Por que eu me interessei pelo dano moral? Eu vou tomar assim, 3 minutinhos para contar uma decisão que é já antiga, mas que nem por isso deixa de ser emblemática, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, analisando o caso de uma bela atriz, e o tribunal considerou, por uma unanimidade, assim, quando havia grupo de câmaras imensa, embora fossem somente... Bom, não ter havido dano moral porque a autora era uma moça bela. O desembargador relator, seguido pela unanimidade de seus pares, a ponderar sobre a existência ou não de danos morais pelo uso não consentido da imagem de uma atriz, concluiu que só mulheres feias poderiam sofrer com a exposição de sua imagem sem a sua autorização. Ou seja, esse foi o meu movente. É porque o voto Eu vou ler um pequeno trecho. Nas circunstâncias do caso concreto, não se percebe de que forma o uso inconsentido da imagem da autora pode ter-lhe acarretado dor, tristeza, mágoa, sofrimento, vexame e humilhação. Pelo contrário, a exibição do seu belo corpo, do qual ela, com justificada razão, certamente se orgulha, naturalmente lhe proporcionou muita alegria, júbilo, contentamento, satisfação, exaltação, felicidade. Só a mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver o seu corpo desnudo, estampado em jornais ou em revistas. As bonitas, não. Mas ele continua. Fosse a autora uma mulher feia, gorda, cheia de estrias, de culote e de pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda, ou quase, em um jornal de grande circulação, certamente lhe acarretaria um grande vexame, muita humilhação, constrangimento enorme, sofrimento sem conta, a justificar, aí sim, o seu pedido de indenização do dano moral, a lhe servir de lenitivo para o mal sofrido. O que se pretende, na conclusão, e é só o que se pretende, é demonstrar que não se concede indenização, réxios, compensação de dano moral, se o fato em que se funda a pretensão não acarretou para quem a pede aquilo que é da sua natureza e essência, o sofrimento, o vexame, a humilhação, o constrangimento, a mágoa e a tristeza. Bom, diante dessa decisão, eu falei, não pode ser assim, né? Não é possível. Unânime, no Rio de Janeiro, ou seja, tem alguma coisa muito errada aqui.
Então, eu pensei que conceito a gente poderia ter. Alguma coisa que fosse além desses sentimentos. Porque até hoje eu vejo, até recentemente no STJ, a ministra Nancy Andrighi, não, que depois julgou esse caso, com certeza ela sentiu muita raiva. E aí o outro ministro diz, não, ela não sentiu raiva nenhuma. Do que eles estão falando? Né? Como é que eles sabem? O juiz, quer dizer, nesse caso, o que acontece? O juiz personifica o dano e personifica a quantificação. Se ele sentiria, então a pessoa sim, mas se ele não sentiria, a pessoa também não sentiu. E a quantificação? A quantificação tem sido, infelizmente, no chute. Em alguns casos mais, em outros casos menos. Em alguns casos já há uma ideia, mas se eu pegar aqui o exemplo de negativação de nome, eu vou deixar os senhores ainda mais perplexos, porque vai de R$300 a 30 mil. E não se considera a condição da vítima, pessoal da vítima. Se considera, sim, como os senhores sabem, a condição econômica da vítima e do ofensor. Então, olhem o problema de considerar a condição econômica. A vítima não pode ser enriquecida injustificadamente, embora uma decisão judicial não seja um enriquecimento injustificado, no meu modo de entender. Mas o que isso quer dizer é que ela não pode ficar rica. Ninguém fica rico com 30 mil, também tem isso. E, por outro lado, tem que ser punição para o ofensor. Bom, se o ofensor for rico, a vítima tirou a loteria. É um paradoxo. Se eu não posso enriquecer de um lado e não posso não castigar, punir do outro, é por isso que é melhor chutar. Realmente, eu também chutaria, porque para chegar a alguma racionalha aí é muito difícil. Bom, então, primeiro eu vou falar do conceito e depois eu vou falar da quantificação. O dano moral assim visto, ele está no nível do senso comum. Eu não sei se os senhores concordam comigo, mas o senso comum, dizia Descartes, é a coisa mais bem distribuída do mundo, ou o bom senso, né? Bom quando é nosso, senso comum quando é das pessoas em geral. O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo porque todo mundo está satisfeito com o seu, dizia Descartes. Ele funciona nesse nível do senso comum. E é uma categoria jurídica. Ou seja, eis aí a importância de objetivar essa categoria. Quando eu fui tentar elaborar algum conceito, e aí é uma dica para quem estuda, ir ao Ponte de Miranda, não só naqueles 60 volumes, mas naquelas 100 e tantas obras, dá sempre boas ideias. Pelo menos, eu acho que foi o meu caso. Ponte de Miranda dizia, e ele é da corrente mais antiga, aquela corrente que diz que o dano moral é o dano que não é patrimonial, né? É a corrente do dano moral por exclusão ou por negação. Mas ele disse alguma coisa que fez diferença para mim. Ele disse, dano moral é o dano que atinge o patrimônio do ofendido. Dano não patrimonial é o quê? Só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio. Aí eu peguei essa dica do atingindo o devedor como ser humano, atingindo, na verdade, a vítima como ser humano. Qual é a essência da nossa humanidade? Da mesma maneira que eu aprendi outro dia que a essência do presente é a respiração, a essência da nossa humanidade é a dignidade humana. Somos todos dignos, ou seja, somos pessoas e não coisas. Enquanto as coisas, que podem ser substituídas por outras, têm preço, as pessoas que não podem ser substituídas por outras têm dignidade. Isso é, brevemente, a lição kantiana. Kant disse isso, aplicadamente à ordem moral. Então, ele disse, o sujeito moral, o sujeito ético, considera o outro
como um sujeito igual a ele. Considera o outro como, sendo igual, merecedor do mesmo respeito à integridade psicofísica de que ele é titular. Além disso, reconhece no outro a vontade livre e a autodeterminação. E, enfim, considera que cada um é parte do grupo social, em relação ao qual tem a garantia de não vir a ser marginalizado. Esses postulados kantianos, na verdade, escondem 4 princípios jurídicos, que são os princípios da igualdade, sujeitos iguais a ele, merecedores da mesma integridade psicofísica, dotado de vontade livre, liberdade, e parte do grupo social, solidariedade. Então, esses 4 princípios são, eu considerei, que eles formam o conceito de dignidade. Como são vários os princípios, são 4, eles podem colidir. E aí é que é interessante, ou seja, na situação concreta, eu posso ter, de um lado, a liberdade e, do outro lado, a solidariedade. De um lado, a igualdade e, do outro lado, a liberdade. Então, eu preciso poder examinar, no caso concreto, essa colisão e alcançar algum resultado. Que resultado? Esse era o grande problema. Alcançar o quê? Alcançar a própria dignidade, ou seja, aquilo que, dentro do sistema, mais se aproxima da dignidade para o nosso sistema jurídico. Então, vou dar um exemplo que eu cheguei à conclusão que é o melhor exemplo escolástico, é o mais rápido, quando, acho que atualmente não é mais assim, mas quando os tribunais confirmavam sentenças que estipulavam indenização por danos morais em decorrência de rompimento imotivado do noivado. Tem dano? Para quem acha que dano é dor, tristeza, sofrimento e humilhação, sem dúvida nenhuma. Dano é monumentalmente grande, né? Todo mundo sabe que ser largado, todas as mulheres, pelo menos, sabem que ser deixadas... Bom, claro, o homem também. Mas, como mais frequentemente a hipótese é inversa, todas as pessoas sabem que é um... Bom, e o que acontece normalmente nos casos concretos? O que acontece é que o noivo não tem pressa de casar, ao contrário da noiva, né? A noiva tem muita pressa em casar. E o noivo não tem pressa. Então, ele pensa assim, para que eu vou casar agora? Posso deixar para daqui a 6 meses, ano que vem, vai ser um período mais adequado. E aí, ele pensa isso, para tomar coragem, para dizer para a noiva, bom, já está tudo, eu acho que ela está preparando as coisas, mas o noivo normalmente é desligado, né? A noiva está atarefada há 3 anos, tentando marcar a igreja, até que ela consegue, aí tem que ser naquele dia. Bom, e o noivo, 1 mês antes, ele pensa, acho que agora não é uma boa hora para casar, não. Será que ainda dá para desmarcar? E aí ele leva mais ou menos 1 semana para tomar coragem e, frequentemente, com 3 semanas de antecedência, os convites já foram distribuídos, ele fala, bem, eu acho que eu não quero casar agora. E aí, os tribunais apiedados nessas situações, dessas jovens sofredoras e desses casamentos desfeitos, entendiam que as noivas, ou as pessoas, deveriam ser indenizadas. Bom, se a gente pensa nos 2 polos, a gente tem, de um lado, o noivo, de outro lado, a noiva. Vamos olhar para a noiva, integridade psicofísica, ela sofre horrores. Então, a integridade psíquica dela foi muito atingida. Mas e o noivo? Há algum princípio que proteja a decisão do noivo? O princípio da liberdade. O Código Civil protege tanto esse princípio que, até casar,
ele tem que, em vários artigos, o Código menciona a vontade de casar. A vontade de casar tem que ser livre, tem que ser autônoma. Se o noivo, eventualmente, brincar, está até hoje no Código Civil, se brincar e disser na hora do casamento, não quero casar, estou brincando, não pode casar naquele mesmo dia. Tem que casar tem que casar em outro dia, pode ser até no dia seguinte. Mas não é uma brincadeira mesmo, é isso que o Código tenta dizer. Bom, então, se eu tenho o princípio da liberdade, extremamente protegido, e tenho o princípio da integridade física, psíquica da noiva, eu acho que mais se aproxima da ideia de dignidade do legislador no sistema o princípio da liberdade e, portanto, o noivo pode acabar com o casamento e não pagar indenização pelo dano moral. Olha, ele não vai se casar, mas também não deverá pagar indenização pelo dano moral e, sim, pelo dano material. Claro, dano material não se discute. Então, eu acho que é possível ver sempre nos dois polos e encontrar esses princípios. Na relação, ou um outro mínimo exemplo, na relação paterno-filial, eu acho que, de um lado, tem a liberdade do pai abandonar os filhos, e, do outro lado, tem a solidariedade familiar. Qual dos dois o ordenamento protege mais? Sem dúvida, a solidariedade familiar. Está lá na Constituição, artigo 229. Os pais têm o dever de cuidar, educar e sustentar os seus filhos. Então, sem dúvida, aí o pai não basta que ele pague a pensão. É preciso que ele esteja presente, ou que esteja presente uma figura substituta. Porque, como o dano não deve ser punitivo, eu não vou, moralisticamente, dizer esse cara é um péssimo pai, ele tem que ser punido e o dinheiro tem que ir para o filho. Não. Eu vou só me preocupar no quantum com o dano sofrido pelo filho, única e exclusivamente. Isso facilita muito atingir um quantum. Então, isso, evidentemente, exclui que extravio de bagagem, ou que, em princípio, iogurte mofado, ou que falta de luz por 2 horas, ou que a net. Tudo isso deixaria de ser dano moral e, no meu modo de entender, ainda bem, porque muita gente tem ganhado a vida assim. E eu acho que isso é um incentivo à malícia. Eu sempre pergunto... Bom, eu acho que isso é um incentivo à malícia e acho que o ordenamento não deve dar o seu aval a isso. Quanto à quantificação, então, o conceito seria lesão a qualquer dos corolários ou dos postulados integrantes da dignidade humana. Qualquer coisa que possa ser reconduzido à liberdade, à igualdade, à solidariedade ou à integridade psicofísica, e aí o dano corporal, né? E o dano, sofrimento, também entra, mas ele tem que ser ponderado, né? A integridade é psicofísica, mas ele vai ser ponderado com esses outros princípios. Então, eu acredito que o dano moral deve corresponder, nesse novo ambiente em que vivemos, à contrapartida do princípio da dignidade humana, é o reverso da moeda. Quando a dignidade é ofendida, é preciso reparar o dano sofrido injustamente. E, quanto à quantificação, uma das coisas que mais se critica são as disparidades dos valores. Então, há um exemplo de que o mesmo tribunal, no mesmo mês, em, evidentemente, câmaras diferentes, atribuiu 100 salários mínimos pela perda de 2 cachorrinhos, que ficaram sem oxigênio na carga do avião, e 20 salários mínimos pela perda de 2 crianças de uma família pobre. Então, todos se chocam muito com as disparidades. No entanto, eu não acredito que o problema seja esse. O problema não é uniformizar as indenizações. Eu acho que exatamente o contrário. Na responsabilidade civil, a gente já sabe, cada caso precisa ser examinado cuidadosamente. E eu acho interessante que, nos tribunais superiores, eles dizem o juiz
foi quem teve a melhor capacidade de examinar aquele caso concreto. Então, a tendência da manutenção tem sido bem grande, justamente porque é o juiz que pode, melhor do que ninguém, avaliar. Só se ele não avaliou uma determinada coisa, mas, se não, ele avaliou as circunstâncias do caso concreto. Então, o ordenamento concede ao juiz, como a gente sabe, a mais ampla liberdade para arbitrar o valor da reparação dos danos extrapatrimoniais. Então, o livre-arbitramento, como regra, tem sido considerado aquele que menos problemas traz, que mais segurança oferece, e o juiz estando atento a todas as peculiaridades do caso concreto. No entanto, é fácil para mim, é fácil dizer, o juiz é que tem que fazer. Bom, e o juiz vai fazer o quê? Esse é o problema. Aí chega no juiz, o juiz vai fazer o quê? Como é que o juiz deve proceder? Bom, o Superior Tribunal de Justiça fala dos critérios que devem ser usados. Os critérios devem ser usados são o bom senso, a razoabilidade, o cuidado, estar atento à doutrina e à jurisprudência, blá, 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 e condições econômicas do ofensor e da vítima, culpa do ofensor, gravidade do dano e, basicamente, esses. Já mencionei que a culpa do ofensor e que a punição a ele traz mais problemas do que soluções. Então, eu acho que é um critério que deve ser abandonado. O princípio no direito brasileiro é o da reparação integral. É o ministro Cláudio Brandão que me dá a alegria de estar aqui. Teve uma decisão recente que me deixou muito feliz, porque ele considerou exatamente nesse mesmo sentido. Ou seja, que a indenização punitiva não é admitida no nosso ordenamento. Isso são vários os autores que repetem insistentemente que não há nada, em nenhum lugar, que o legislador tenha mencionado a indenização punitiva, a indenização a mais, além da compensação. Ao contrário, quando ele teve oportunidade, que foi no Código de Defesa do Consumidor, a norma foi vetada. No Código Civil, no 944, logo depois do parágrafo 1º, ele ia colocar um parágrafo 2º, proposta do relator, e que já foi excluída. Ou seja, em nenhum lugar o legislador adota a indenização punitiva. Portanto, como o princípio do 944 e a reparação é o tamanho do dano, essa indenização punitiva seria a mais. E aí chega-se até mesmo a dizer que seria, então, um enriquecimento injusto por parte da vítima, porque esse valor a mais não teria fundamento jurídico. No meu modo de entender, não se trata de descobrir fórmulas, mas se trata de aplicar o princípio da reparação integral. O princípio da reparação integral está baseado em 2 fundamentos, e apenas 2 fundamentos. O primeiro é a gravidade do dano. Qual foi o tamanho do dano que aquela pessoa sofreu? Quanto ela perdeu? Quanto ela deixou de ganhar? Quanto aquilo pode ter atingido aquela pessoa? E é por isso que eu incluiria aí o dano existencial no dano moral. É exatamente essa figura que seria do dano existencial. Ela estaria resolvida se se entende que, na quantificação do dano moral, esquecendo dor, tristeza, sofrimento e humilhação, o que importa é a gravidade do dano. E se o dano for gravíssimo, a ponto de atingir a vida social e a ponto de atingir o projeto de vida da pessoa, evidentemente, a indenização tem que ser maior. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu acredito que a dimensão do dano deva ser cuidadosamente examinada. E, de outro lado, em vez das condições econômicas da vítima e do ofensor, as condições sociais, as condições pessoais da vítima, não do ofensor.
Porque o ofensor, tenha ele mais culpa, menos culpa, tenha ele abandonado o filho porque é um salafrário ou porque não pôde estar com o filho, isso não muda o dano sofrido pelo filho. O filho não teve a figura paterna, seja por que razão for. Evidentemente, se porque a mãe impediu a aproximação do pai, aí já muda de ofensor. Claro, o ofensor passa a ser a mãe, não o pai. Mas, se o pai não esteve presente, e aí tem um detalhe, se o pai não esteve presente, e, no entanto, a mãe casou com uma pessoa que fez o papel de pai, ou se a criança teve um avô que fez o papel de pai, não há dano a ser indenizado, porque aquela criança não sofreu dano. Isso eu já perguntei a centenas de pessoas, todas elas me dizem, eu tive pai. É engraçado isso, né? Não foi o meu pai biológico, mas eu tive pai. E quem não teve diz, eu não tive pai. Isso é muito curioso como uma pessoa, né, reconhece a existência, ter tido ou não ter tido pai, dada a importância do pai na vida de uma criança. Né? Nem preciso citar Freud, porque todo mundo imagina que, segundo Freud, aliás, já que eu falei, vou citar, nada é tão importante para uma criança quanto a presença do pai. Então, é claro que essa pessoa deve ser indenizada. Deve ser indenizada quando? Quando ela for maior de idade, porque eu não posso dar à mãe a possibilidade de usar isso como uma vingança contra aquele sujeito que, na verdade, já a abandonou, e não ao filho. E o filho só vai saber se ele teve ou não pai quando ele atingir a maioridade e não precisar mais da figura paterna. Então, todos esses são cuidados que é preciso tomar exatamente para que o direito continue a servir como pacificador, e não que o direito sirva para gerar mais conflitos. Eu acho que essa é a única finalidade que a gente deve pensar. Isso aqui vai aumentar a litigiosidade? Vai aumentar o conflito? Então, não é uma boa solução. Isso aqui vai pacificar? Então, é uma solução que a gente pode adotar. Então, as condições pessoais da vítima. Aquela vítima, exemplo, daquele filho, não sofreu aquele dano. Então, não há nada que ele deva ser indenizado. Se, no entanto, aquela vítima sofreu aquele dano, aí é preciso indenizar. A última coisa é que há um problema sério com relação à fundamentação das decisões. A Constituição, no artigo 93, inciso 9, determina, então virou norma constitucional, que o juiz tem o dever de fundamentar as decisões sob pena de nulidade. Será que ele não teria o dever de fundamentar o quantum? Eu trouxe um exemplo de uma decisão que eu acho que faz isso magnificamente bem. Ou seja, então, temos um exemplo, e aí eu gostaria também de rapidissimamente ler o que foi feito também há muito tempo atrás, num tribunal do Rio, por um desembargador. O caso também é um caso da revista Playboy, porque aquele outro caso também era da revista Playboy. Esse também é. O Carlos Heitor Coni, na revista Playboy, dando uma entrevista na revista Playboy, aquelas entrevistas que são a razão de ser da compra da revista Playboy, dando essa entrevista, o repórter perguntou, mas o senhor se diz um alienado. E aí ele responde, eu gosto de me sentir, de ser um alienado. E aí ele continua dizendo uma coisa que não teve nada a ver com isso. Há pouco tempo, ele continua, fiz um artigo elogiando a Carmen Marinque Veiga. É chato elogiar a Carmen Marinque Veiga. Não sei se todo mundo conhece o nome Carmen Marinque Veiga, é uma socialite cujo tempo passou, mas que foi muito importante ao seu tempo. Foi muito conhecida ao seu tempo. É muito chato, mas elogiei. Estive na casa dela. É uma tristeza, um luxo de um mau gosto desgraçado. Uma perua. Mostrou os álbuns de fotografia e todos os amigos estão na cadeia.
Esse deu desfalque na Suíça, coitadinho. Esse deu desfalque na Inglaterra, está preso. Todos os amigos do marido dela estavam presos. E eu rezo todo dia para eles saírem da cadeia. Voltando, Carlos Heitor Coni. O mundo de Carmen Marinque Veiga é terrível. E todo mundo está chutando esse cachorro atropelado. Ela está doente, tem um problema chato na perna, sente dores, vive à base de cortisona, está enorme, monstruosa de feia. Mas, na hora da fotografia, bota aquele sorriso e ainda é uma perua. A revista social, a alpinista social, tudo que você quiser, você joga em cima dela. Mas, no momento em que a Carmen Marinque Veiga está na desgraça, virou saco de pancadas, eu me recuso a linchar. Imagine se eu fizesse. Eu fico triste de expor o Carlos Heitor Coni, mas foi o Carlos Heitor Coni. Né? Coisas que é uma pessoa que é um grande escritor, eventualmente tem opiniões sensacionais, mas aqui, provavelmente, nessas entrevistas da Playboy, é mais conversa do que qualquer outra coisa, talvez tenha sido isso. Né? Bom, o juiz, na primeira instância, considerou Carlos Heitor Coni é o Carlos Heitor Coni, portanto, ele pode dizer o que ele quiser, o que ele pensa. Tem direito à livre opinião, senão é censura. Quando chegou no tribunal, o juiz, e aqui eu faço questão de dizer, desembargador Najib Slaib, examinou o caso, com relação ao conceito, explicitou onde tinha sido atingida a dignidade da pessoa, e, no quantum, e é aqui que eu quero chegar, no quantum ele fez, eu acho, tomou um caminho que me parece o melhor. Ele disse, partindo-se da verba de 100 salários mínimos, que é o paradigma para a reparação do dano moral decorrente da injusta anotação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplente. Naquela época, eram 100 salários mínimos. Hoje, o STJ chega a dar R$300. Chega a confirmar ou a R$300. O que significa isso? Significa exatamente o problema que o dano moral sofre. Quanto mais tudo é dano moral, nada é dano moral. E os valores só diminuem. Ou seja, o valor da dignidade das pessoas só diminui. E é por isso que ele tem que ser tratado com cuidado e tem que ser raro, para poder valer muito. Então, ele parte disso, paradigma, ele considerou isso aqui é o mínimo do tribunal, 100 salários mínimos. É a mesma indenização majorada em face dos seguintes elementos colhidos nos autos, mais 100 salários mínimos pela relevância de ser um entrevistado pessoa de reconhecido destaque social como Carlos Heitor Coni. Olhem só a gravidade do dano. O dano é mais grave porque foi o Carlos Heitor Coni. Outros 100 salários mínimos porque a pessoa atingida é pessoa de notoriedade pública, no caso, a Carmen Marinque Veiga, condição pessoal da vítima. Outros 100 salários mínimos pela utilização de expressões como perua, feia e monstruosa, de maior densidade de dano quando dirigida à pessoa do sexo feminino, da faixa etária da ofendida. Definitivamente. Aquele podia ter dado 200. E outros 100 salários mínimos pela importância que tem a revista Playboy, Gravidade do Dano, editada pela recorrida no contexto atual da comunicação do país. A gente pode concordar ou não, mas aqui há matéria para discutir. Aqui há alguma racionalidade em que se pode dizer, não, mais para isso, menos para aquilo. Se ele tivesse dito 500 salários mínimos, a gente não poderia discutir nada. Não teria nada, nenhuma matéria que a gente poderia, inclusive, apelar. Inclusive, dizer, não, olha, aqui ele deu menos, por causa disso, disso, daquilo. Ou seja, essa me parece a melhor coisa a ser feita. Não é igualar as indenizações, ao contrário, é individualizar as indenizações, mas explicar o porquê dessa individualização. Essa é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço muito a atenção. É isso.
Obrigada. Nós queremos nos congratular com a eminente professora Maria Celina por sua excelente conferência, transmitir os nossos sinceros e profundos agradecimentos pela sua imensa colaboração para as nossas reflexões e dizer que foi um prazer imenso tê-la conosco, uma honra imensa vê-la compartilhando conosco de suas reflexões, de seu aprofundamento em torno desse tema tão instigante, tão desafiador para todos nós, a todo momento.